A gente vai conversar agora com o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Xanxerê, ex-vereador Adriano De Martini, para falar sobre as movimentações na política local e como está a mobilização do PT. Adrianinho, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os amigos ouvintes da 101 FM, uma alegria estar aqui contigo nesta manhã para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso cenário político de Xanxerê, especialmente, a sigla que nós estamos presidindo nesse momento, que é o Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho de poder fazer esse trabalho aqui em Xanxerê. Adrianinho, eu tenho ouvido aqui todos os presidentes de partido que têm uma certa relevância ou cadeiras na Câmara. Para a gente começar a prosa, eu tenho ouvido que a esquerda não tem muito interesse de conversar, que a direita não tem muito interesse de conversar com a esquerda. Ontem eu cheguei a dizer para o presidente do PP que me parece que a esquerda também não tem muito interesse de conversar com a direita por conta de ideologias. Qual é o ponto de vista do Partido dos Trabalhadores em relação a isso? Então, Guilherme, nós temos um projeto, o Partido dos Trabalhadores tem um projeto, tem uma linha de trabalho que a gente se aproxima nas conversas com o que a nível nacional a gente se colocou no pleito na última eleição para presidente, Então nós temos algumas siglas que nós de fato podemos conversar, que estão no nosso campo de centro-esquerda, eu diria, que nós podemos dialogar. E tem algumas siglas que diretamente já a nível nacional que nós não teremos possibilidade pode até dialogar, mas de composição não haverá. Isso não quer dizer que somos inimigos, do ponto de vista da construção de ideias para Xanxerê. Então eu acho que cada partido tem um pensamento e o pensamento desses partidos, todos visam de uma forma ou de outra, às vezes diferentes, mas melhorar a vida do povo xanxerense. E eu não vejo essa questão de não dialogar. Eu acho que o diálogo tem que existir, talvez se não acontecer antes da eleição, para uma possível composição ou coligação, mas depois ele vai ter que existir, porque quem se eleger, seja prefeito A ou B, vereadores A, B, C ou D, todos devem sentar para priorizar projetos para o município de Xanxerê. Então, nós temos um pouco desse entendimento, de forma bem democrática, respeitosa com cada ideia, com cada partido, mas temos essas discussões que nós precisamos fazer. Certo. Quando o prefeito Oscar Martarello foi para o PL, ficou muito nítido um certo estremecimento no relacionamento partidário com os vereadores, O PT Sim. sempre votou de forma favorável à atual administração. O PT hoje é situação ou é oposição ao governo de Oscar Ibiazus? Então, o PT, na questão partidária, é oposição, O prefeito Oscar está no PL, o PL é um dos partidos que nós temos a nível nacional, inclusive com encaminhamentos da direção partidária nacional e estadual, de não ter composição, de diálogo, mas é oposição ao governo, enfim, ao partido. Isso não quer dizer que a gente não vota os projetos que são do interesse da comunidade, como sempre o fizemos, Então essa questão do trabalho vai ser continuar da mesma forma. Os nossos dois vereadores, o Sidão e o Alessandro, for do interesse da comunidade, nosso pensamento que vai ajudar o município será a continuidade da votação favorável, mas somos oposição hoje ao prefeito Oscar e ao vice Ibiazus na composição do PL nesse momento. Certo. É importante nós voltarmos um pouquinho no tempo, Adrianinho. Você saiu junto com o Checker, derrotados das últimas eleições. De lá para cá, por não ter mandato, ficaram trabalhando nos bastidores. Essa chapa deve se repetir ou o Partido dos Trabalhadores, junto com os seus aliados, deve lançar outro nome para concorrer à eleição, ou não teremos nome do Partido dos Trabalhadores para a majoritária? Perfeito, Guilherme. Eu e o Checker, em 2020, fomos candidatos a prefeito e vice pelo PT, onde nós construímos aí, ficamos em quarto lugar nas eleições municipais. Automaticamente, como nós não fomos à eleição a vereador, nós não tivemos mandato, mas nós continuamos atuando em outros espaços políticos também, assumindo agora, eu assumi a presidência do partido agora nesse ano, na vaga que a Kátia Colella desempenhou com muita tranquilidade aí nos últimos períodos. Eu não serei candidato a prefeito, não serei candidato nesse momento, mas nós teremos sim candidato a majoritário pelo PT, o professor Alessandro, nosso vereador, que está na Câmara de Vereadores, que já foi candidato a prefeito em 2016, é nosso pré-candidato a prefeito aqui no município de Xanxerê pelo Partido dos Trabalhadores, e nessa perspectiva de nós construirmos possíveis alianças, composições, com alguns partidos aqui em Xanxerê, e se assim ocorrer,
possivelmente haverá indicação de outro partido para vice, né? Então a gente está construindo essa ideia, né? Mas nós já temos deliberado, né, em plenária realizada pelo PT ainda no ano passado, né, o professor Alessandro como nosso pré-candidato a prefeito do nosso município. Nos bastidores se falava muito do nome do Sidão para concorrer a essa vaga. Haja visto que o professor Alessandro também já foi derrotado nas eleições, o que levou a escolher o nome do professor Alessandro novamente? Então, são as pessoas que se colocam à disposição, né? Eu acho que tanto o Sidão quanto o professor Alessandro são dois companheiros que têm uma atuação bastante importante no nosso município, na Câmara de Vereadores, né? O Sidão também colocou seu nome à disposição, né? Se houver uma composição, se houver o Sidão também é pré-candidato a vereador novamente e pré-candidato também a prefeito, vice, se assim for necessário dentro do partido. Né? E o professor Alessandro é pré-candidato a prefeito, né? Então nós tiramos como deliberação. Então essas decisões são pelas lideranças que se colocam à disposição e também pela opinião da maioria dos participantes, quando se apresentam numa plenária, a gente ouvindo também os filiados, né? Claro que nós temos várias lideranças, como você bem falou, tanto eu quanto o Checker, enfim, a Kátia, enfim, várias pessoas que poderiam assumir algumas pré-candidaturas, mas nesse momento quem acaba abrindo mão, então outros companheiros vão assumindo esse espaço de forma bem democrática e tranquilo, e quando a gente assume uma pré-candidatura, toma uma decisão, a gente toca o barco e assim vai construindo para de fato concretizar esse objetivo, né, que é ter candidatos sim na sequência, assim que se consolidar os períodos aí que tem os prazos, né? Adrianinho, o Partido dos Trabalhadores nunca governou a cidade de Xanxerê. Com exceção de um período de 10 ou 15 dias, onde você esteve à frente da prefeitura após o prefeito Avelino Menegola e o vice, na época, Ivan Marques, saírem de férias. Por que é que o PT nunca chegou no poder aqui em Xanxerê? Então, Guilherme, isso é uma questão que a gente precisa ir discutindo, não tem uma receita pronta, né? Não é só o Xanxerê, mas vários municípios, né, que o PT nunca governou. Eu acredito que talvez seja um pouco por falha do próprio partido, de não conseguir construir assim, projetos que sejam mais viáveis que outras agremiações, né? Mas nós temos ainda um município que ele, teoricamente, é o município mais conservador, eu diria, né, Guilherme? Então nós temos aí ainda bastante dificuldade de poder avançar com a proposta, com a ideia que nós temos com o projeto do PT em Xanxerê. No momento que nós chegamos mais perto foi com o Plínio, né? Com o doutor Plínio no passado, que nós chegamos aí bem pertinho, né? Mas ainda ficamos em terceiro lugar na época, né? Então nós, claro, nunca governamos, tivemos essa possibilidade em 2018, onde nós assumimos por 11 dias como prefeito interino, que foi a primeira oportunidade que nós assumimos, mas nós estamos aí continuando a construir o projeto. Acredito que vai chegar o momento que vai chegar essa hora também do PT, enfim, de poder chegar a governar o município de Xanxerê. Então nós continuaremos e nós temos esperança, nós insistimos, temos lideranças, temos projeto, né? Especialmente nesse momento agora que nós temos o governo federal também ao nosso lado, nós temos essa clareza que nós podemos apresentar novamente para a sociedade esse projeto do PT para Xanxerê. É claro que se formos comparar as votações da última eleição para nível federal, né, presidente e governador, nós tivemos aí praticamente 60-40, né? 60% para o ex-presidente e 40% para o presidente Lula. Então isso tudo reflete também nas eleições municipais, querendo ou não, né? E quando existe polarização, é mais difícil da gente conseguir vencer as eleições, e também quando existe 5, 6 candidaturas, também pulveriza demais, né? Então acho que são questões da própria política, né? O voto municipal é um voto mais pessoal, eu diria também, pelas relações que são construídas tanto a nível de candidatura majoritária, prefeito e vice, quanto questões também de vereador. Então isso também interfere também diretamente na questão propriamente partidária, porque muitas pessoas não votam no partido, votam na pessoa, pelo conhecimento, enfim, que tem com a pessoa, pela relação. Então tem um pouco disso também aqui em Xanxerê. Mas o senhor acredita que, por mais que sejam eleições diferentes, a nacional, da municipal, de que esse jeito do PT governar com seus erros e acertos, assim como todos os presidentes, sim, isso tem interferido diretamente nessa questão, haja vista que Xanxerê
é um pouco mais aliado à direita e o PT tem um pouco de dificuldade, pelo que se percebe, em comunicar com todas as outras classes? Então, Guilherme, eu acho que essa questão do jeito de governar, acho que não tem problema nenhum, porque nós tivemos experiências muito exitosas em muitos municípios da região, inclusive continuamos governando municípios próximos aqui, né? Então são experiências exitosas que é o modelo que a gente aplicaria, é claro, de acordo com cada realidade, aplicaria também aqui no município de Xanxerê. Então não vejo esse como um problema, e sim como um caminho para a gente construir, trilhar e apresentar novamente para a sociedade. Então eu penso que são questões que nós precisamos avançar, precisamos melhorar essa comunicação de fato, né, com o povo de Xanxerê, de poder daqui a pouco também dialogar e construir também alternativas nessa questão de diálogos com outros partidos que historicamente nós acabamos por muitas vezes ficando praticamente isolados ou, né, com poucos partidos junto conosco, né? Então eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem essa perspectiva. Se a gente conseguir abrir e dialogar com outros partidos que tenham bastante importância no município de Xanxerê, talvez seja um dos caminhos também que a gente busque para construir essa alternativa, né? Então não quero dizer aqui que isso vai acontecer já nessa eleição, mas eu acho que essa perspectiva de nós somarmos forças, eu acho que é um dos caminhos que nós acreditamos que vai agregar, não só para o PT, mas como ideia de administrar o município, ideia de construir um projeto para a cidade junto com outros partidos, como foi a nível nacional, né? Veja, o presidente Lula fez aí uma composição com vários partidos, inclusive de centro-direita, né, praticamente, né? É o caso do PP, exatamente, para buscar a eleição, pensando num projeto maior. Isso não quer dizer que a gente não possa fazê-lo aqui também em Xanxerê. Então, eu vejo que é um desses caminhos. E a gente está sempre aberto para o diálogo, sabe, Guilherme? Do ponto de vista dessa construção. Com algumas restrições, é claro, mas a gente sempre está aberto para o diálogo. O Partido dos Trabalhadores aqui em Xanxerê, ele ficou conhecido por sentar para negociar. O próprio professor Alessandro disse numa entrevista ao meu querido amigo Flávio que houveram conversas com o atual governo, uma possibilidade até de ter cadeiras lá. O senhor acredita que isso é viável? É correto ou não? Então, Guilherme, o Partido dos Trabalhadores sempre busca composições e busca o melhor para o município. Veja, nós elegemos 2 vereadores, né, nas 2 últimas eleições. E para buscar a gente ter algum espaço, na prefeitura nós não tivemos êxito, mas na Câmara nós sentamos, organizamos e compomos a questão da Câmara. E na prefeitura também houve conversas, é claro, né? Até quando o prefeito Oscar estava no PSDB, algumas conversas, né? Mesmo que não teve êxito, mas a gente sempre dialogou, buscando entendimento, buscando apresentar dentro dos nossos quadros as melhores opções também para ajudar a construir o município de Xanxerê, ajudar a construir as políticas públicas necessárias com a experiência que nós temos. Então isso sempre vai existir. Todos os partidos existe isso, né? Não é um pouco da política do toma lá da cá, presidente? Não é o toma lá da cá. Eu acho que são questões que a gente, como eu falava lá anteriormente, se a gente não conseguir dialogar durante o período eleitoral, que é um período que a gente vai fazer as composições, depois a gente vai buscar espaço para a gente ajudar a construir, né? Eu acho que a experiência que nós temos em diversos setores, né, aqui no município, com as nossas lideranças, eu acho que nós podemos contribuir bastante, né? É claro que isso tudo passa por uma decisão partidária, que não é só a direção do partido, mas é todo o partido que vai definir isso, se acaso acontecer. E nós precisamos ter clareza dos espaços que a gente vai ocupar. Até então, nós estivemos, quando esteve o prefeito Bruno, na época, teve algumas pessoas que ocuparam, né, que eram dissidentes do Partido dos Trabalhadores, que ocuparam, né, algumas secretarias. Até então, depois nós não ocupamos mais, né? E tivemos espaço na Câmara de Vereadores. Então isso é o espaço da democracia, eu acredito, do diálogo, da compreensão e da construção de um projeto maior. Não é diferente em outros municípios, não é diferente a nível de estado, a nível federal, né? Então nós temos essa discussão, né? Se houver as oportunidades, nós vamos apresentar o melhor trabalho possível para ajudar o município de Xanxerê dentro da nossa proposta. Tá certo. A gente poderia aqui voltar a falar sobre a questão que é importante lembrar, o PT é um dos partidos que mais trouxe recursos para Xanxerê em todos os tempos, mas o meu tempo está estourado. Perfeito.
Presidente, muito obrigado pela sua participação, por ter essa disponibilidade de vir conversar com a gente, conversar com o eleitor Xanxerez. Eu que agradeço, Guilherme Espaço, da Rádio 101 FM, espaço democrático, e tem trazido aqui esse debate importante, mostrando um pouco do trabalho de cada partido, especialmente nesse momento que a gente se apresenta, como os outros partidos também, com propostas alternativas aí para o município de Xanxerê. Um abraço a todos e um bom dia. Nós conversamos com o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Xanxerê, Adriano De Martini, falando sobre as projeções para as eleições 2024.